Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês na segunda semana teológica. E eu vim lá da cidade de Apodi com o irmão Jebson Santos, é o dirigente de uma das nossas congregações na cidade de Severiano Melo, nosso irmão Lu Anderson e também o irmão Moisés, que já tinha vindo comigo da última vez que eu estive aqui com os irmãos. É uma alegria estar com vocês compartilhando esses momentos de edificação na palavra e estarmos juntos estudando sobre temas tão relevantes e desafiadores também. Hoje eu pretendo falar com vocês sobre o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade ou o que a Bíblia diz sobre a homoafetividade. E para fundamentar tudo aquilo que eu tenho a dizer para vocês, eu queria que os irmãos fizessem uma leitura bíblica comigo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. 2 Timóteo, nós faremos uma leitura no capítulo 3 dessa carta, leremos do verso 16 até o verso 17. Por que é importante a gente entender o que a Bíblia diz sobre a homoafetividade? Por que nós recorremos para a Bíblia? Essa é a resposta que esse versículo traz. Mesmo assentados, mas com toda reverência, nós vamos ler essa passagem. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Não é exagero dizer que o tema da homossexualidade é um dos temas mais controversos do século XXI. Talvez a controvérsia que gira em torno do tema da homossexualidade só perda no nosso século para a controvérsia que gira em torno da questão do aborto. E isso acontece porque nós estamos passando por uma fase em nossa cultura que poderíamos chamar de uma fase de guerra cultural no campo da sexualidade humana. Outros chamam de uma fase de revolução sexual, onde o sexo e a sexualidade humana têm sido definida de uma maneira totalmente nova. Seja lá como a gente chame, o fato é que a sexualidade humana ela está sofrendo uma transformação grave no seu jeito de ser, uma transformação grave no seu jeito de funcionar. Isso se aplica de um modo específico à questão da homoafetividade. Nós vemos que por meio de novelas, de filmes, de revistas, de jornais, de séries e até mesmo da educação pública, o povo ele tem sido incentivado e encorajado a enxergar a homoafetividade como uma coisa completamente natural e até mesmo necessária para o florescimento humano, para o progresso, para a prosperidade da humanidade. E isso é tão grave, essa visão ele está tão impregnada, tão difundida, que qualquer pessoa que ouse discordar desse padrão cultural, ela é logo considerada como uma pessoa quadrada, como uma pessoa homofóbica, como uma pessoa intolerante e como uma pessoa que serve de atraso para a sociedade. É por isso que, como igreja, nós devemos ter uma consciência bem clara sobre esses acontecimentos culturais e, acima de tudo, se apegar àquilo que a Bíblia diz sobre o assunto. Se apegar àquilo que a palavra de Deus define sobre a sexualidade humana. E esse é o meu alvo com vocês nessa noite, é apresentar para vocês uma visão bíblica, ainda que de forma panorâmica, é apresentar para vocês uma visão bíblica e panorâmica da homoafetividade. Mas antes da gente entrar na Bíblia e da gente começar a caminhar por alguns textos, eu queria pensar um pouco com vocês sobre o que a cultura diz sobre a prática homossexual. O que o mundão diz? O que esse sistema diz sobre a prática homossexual? Isso não é uma coisa difícil da gente descobrir, irmãos, porque todos nós sabemos que boa parte da cultura da nossa época está dizendo que a homossexualidade é uma coisa normal, ou seja, o mundo diz que é totalmente normal um homem se deitar com outro homem, uma mulher se deitar com outra mulher, dizem que é totalmente normal e que ninguém pode questionar esse tipo de padrão sexual. E cavando um pouco no campo das ideias, nós percebemos que essa postura que enxerga a homossexualidade como uma coisa normal, ela é fruto de um sistema de pensamentos que nós chamamos de relativismo. O que é o relativismo? Em termos simples
irônicos também. O relativismo é a verdade absoluta que ensina que não existem verdades absolutas. É por isso que eu disse que é irônico, porque é uma contradição. Isso é relativismo. É a verdade absoluta que ensina que não existem verdades absolutas. Ou seja, o relativismo ele ensina que cada um pode ter a sua própria verdade, cada um pode criar a sua própria verdade, cada um pode definir a sua própria realidade. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. É isso que o relativismo prega. É a ideia de cada ser humano construindo e definindo a sua própria maneira de viver e ninguém pode questionar nada disso. É a liberdade de você acreditar no que quiser, inclusive acreditar que a homossexualidade é uma coisa natural e necessária para o florescimento da raça humana. E é assim, irmãos, que o relativismo ele vai oferecer uma base para que as pessoas acreditem que a identidade sexual do indivíduo é definida por ele mesmo. O relativismo faz a pessoa se considerar dona da verdade e automaticamente a pessoa pensa assim, olha, já que eu posso construir minha própria verdade, então a verdade é essa. Eu sou, por exemplo, um homem no corpo de uma mulher ou uma mulher no corpo de um homem. Não é mais Deus que define a sexualidade daquela pessoa, é aquela pessoa que vai definir a sua sexualidade. Fruto, é claro, do relativismo moral que atinge a nossa época. E por que o relativismo ele tem sido tão apreciado em nossa época? Por que as pessoas compram e abraçam com tanta facilidade essa ideia? É porque se você parar para pensar, nós vivemos em uma cultura que coloca o prazer pessoal acima de todas as coisas. O mais importante para as pessoas da nossa época é a questão de ser feliz, e só. É o refrão, eu só quero ser feliz. Eu só quero alcançar a minha alegria, eu só quero ter um sorriso no rosto. É uma cultura que é influenciada pelo hedonismo. O hedonismo é a ideia que ensina que a coisa mais importante da vida não é a moral, é o prazer. Ou seja, não importa se aquilo que você está fazendo é certo ou errado, não importa. O importante é que traz felicidade para o seu coração. O importante é que faz você sorrir. É isso que o hedonismo ele ensina, e é por isso que o relativismo ele vai andar de mãos dadas com o hedonismo. Por quê? Porque se eu posso acreditar no que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu tenho liberdade para criar minha própria verdade, eu posso fazer qualquer coisa que me dá na cabeça. Qualquer tipo de desejo, inclusive desejos sexuais do meu coração, eu posso dar vazão a eles, por quê? Porque segundo o hedonismo, a ideia que predomina em nossa cultura, a coisa mais importante é a minha felicidade. Mas infelizmente, irmãos, esse tipo de postura que enxerga a homossexualidade como uma coisa natural e necessária para o florescimento da raça humana, não é apenas uma postura peculiar ao mundo sem Deus. Quem dera fosse. Quem dera isso estivesse só lá no mundo. Mas não está. Infelizmente, nós vemos que esse tipo de postura tem adentrado até mesmo os corredores das igrejas evangélicas e cristãs da nossa época. Isso tudo pelo chamado liberalismo teológico. Nós vivemos em uma cultura também influenciada pelo liberalismo teológico. O que é isso? O que é o liberalismo teológico? É um movimento religioso que tem distorcido a palavra de Deus para cumprir certas agendas ideológicas, inclusive a agenda chamada LGBT. É isso que o liberalismo religioso faz. É a ideia de você distorcer a palavra de Deus para fazer qualquer coisa com ela. Os liberais, por exemplo, não acreditam na inerrância da Bíblia. Para eles a Bíblia contém erro. Não acreditam na inspiração plena da Bíblia. Eles dizem que a Bíblia tem só umas partes que é certa e outras partes que não é palavra de Deus, outras partes que é errada. Os liberais, eles têm até mesmo essa postura relativista diante dessas questões teológicas e morais. Segundo os liberais, por exemplo, a Bíblia não reprova a homoafetividade. Os liberais pregam que a Bíblia não diz nada contra a homoafetividade. E quando você vai cavar um pouco os argumentos deles, eles ensinam, a partir da Bíblia, entre aspas, que a Bíblia ensina a homoafetividade como uma coisa normal. Aí eles vão começar a argumentar, olha, lembre de Davi. Davi, segundo eles, teve um caso homossexual com Jonatas, filho de Saul. Porque Davi chegou para Jonatas e disse, olha, o seu amor é melhor do que o amor das mulheres. Aí os liberais olham para esse texto e dizem, está vendo? Aqui é um caso homossexual. Está aqui, a Bíblia está ensinando, é certo, é correto. Davi teve, segundo o coração de Deus. Eles dizem também que Ruth teve um caso homossexual com a sua sogra, Noemi, porque elas eram muito íntimas, muito apegadas umas às outras. Ruth não abandonou Noemi, ficou lá com ela. Eles dizem, olha, está aqui, olha, outro caso de homoafetividade na Bíblia.
Eles chegam até mesmo ao ponto de admitir o absurdo de que Jesus Cristo teve um caso homossexual com o apóstolo João, simplesmente porque a Bíblia diz que João era o apóstolo que Jesus amava. Simplesmente porque a Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Aí os liberais vão olhar para esse tipo de texto e dizer, está vendo, aqui tem um caso onde Jesus aprova a homoafetividade. E é assim que o liberalismo teológico ele vai distorcendo a palavra de Deus para certos fins ideológicos. Resumindo, irmãos, a cultura da nossa época ela é tendenciosa não apenas em defender a homoafetividade como uma coisa natural e boa, mas até mesmo de usar a Bíblia, de usar a palavra de Deus para esse tipo de posição. E essa obra de distorção da palavra de Deus é uma coisa que acontece desde o início do mundo. A grande mente, o grande maestro, o grande arquiteto por trás de toda essa obra da distorção da palavra de Deus é o próprio diabo. Nós vivemos em uma cultura que é influenciada pelo relativismo, você tem sua própria verdade, pelo hedonismo, a coisa mais importante é a sua felicidade, pelo liberalismo teológico, você pode distorcer a palavra e criar sua verdade, mas também influenciada pelas mentiras de Satanás. Quando Deus criou a humanidade, Ele confiou à humanidade uma das coisas mais preciosas, que é a verdade dEle, a verdade de Deus. Deus disse coisas muito simples para a humanidade, muito simples. Uma criança podia entender. Deus disse a Adão, Adão, eu sou Deus, e se você me desobedecer, você morre. Simples, não me desobedeça, porque eu sou Deus. Essa foi a verdade que Deus confiou à humanidade, mas quando o diabo ele entrou em cena, ele começou a distorcer a verdade de Deus. Ele começou a sugerir que Adão não estava interpretando corretamente a palavra de Deus. Lembra da pergunta diabólica? Foi assim que Deus disse? Essa é a sua interpretação da palavra? Foi isso que Satanás fez, ele começou a lançar dúvidas, ele começou a distorcer a palavra de Deus para tentar derrubar a humanidade. E conseguiu. Satanás ele colocou na cabeça de Adão que se ele desobedecesse a Deus, ele não iria morrer, ele iria transcender, ele iria ser igual a Deus. E Adão pecou, a humanidade pecou, a raça humana foi mergulhada no caos em todos os sentidos, e nós vemos como Satanás sempre foi mestre em distorcer a palavra de Deus para destruir a vida das pessoas, e ele continua fazendo isso em nossa época. Nunca devemos perder isso de vista do nosso coração, irmão. Satanás sempre está confundindo a cabeça das pessoas, fazendo com que as pessoas troquem a luz pelas trevas, a cura pelo veneno, o bem pelo mal, a santidade pelo pecado. Ele continua fazendo isso. Toda a guerra cultural que a gente vê acontecendo ao nosso redor, essa loucura da inversão de valores que a gente vê acontecendo ao nosso redor, toda essa guerra cultural é reflexo de uma guerra espiritual que acontece desde o início do mundo, onde Satanás tenta distorcer a palavra de Deus para destruir a humanidade. E é por isso que em Efésios 6:11 o apóstolo Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É por isso que, como igreja, a gente tem de ter um entendimento bem definido sobre como se portar nessa batalha, um entendimento bem definido sobre o que a palavra de Deus diz. Como igreja, nós não fundamentamos a nossa opinião em pensamentos humanos refinados e bem elaborados. Como igreja, nós fundamentamos a nossa opinião na Bíblia, na palavra de Deus, que é inspirada, que é proveitosa para instruir o nosso coração. E, inclusive, instruir o nosso coração, ensinar o nosso coração sobre a nossa sexualidade. É a partir daqui, irmãos, que eu queria começar a pensar com vocês em alguns textos bíblicos que tratam diretamente sobre a homoafetividade, e fazer isso à luz da Bíblia. Segundo nós cremos, a Bíblia ela é a fonte de autoridade máxima sobre o assunto, por ser a revelação do Deus Criador. Existem muitas opiniões pairando sobre o tema da homoafetividade. Quando você vai pesquisar, você encontra. Alguns dizem que a homoafetividade ela é certa porque é uma influência do meio onde a pessoa foi criada, ou seja, fulano ele foi criado desse jeito, então não tem como ser de outro jeito, é correto para ele. Outros dizem que a homoafetividade ela é correta por causa de algum tipo de determinação genética, apesar de cientificamente isso não ser comprovado, mas algumas pessoas ainda usam esse argumento dizendo, olha, nasceu assim, tem que ser assim mesmo, não tem como ser de outro jeito. Outras pessoas dizem que a homoafetividade ela é correta porque é uma questão de escolha pessoal, e se
fulano escolheu essa vida, ninguém pode questionar, ele quem constrói, define e cria sua própria verdade de vida. E é assim que as pessoas vão argumentando de várias formas para tentar justificar a prática homossexual. Eu tenho que destacar para vocês que o mais absurdo desses argumentos lógicos, entre aspas, é aquele argumento que diz que a homossexualidade é uma coisa normal, porque você pode encontrar isso no reino animal. E é até irônico que as pessoas que criam e pregam esse tipo de ensinamento são pessoas estudiosas, pessoas cultas, grandes eruditos, que olham para o reino animal e dizem assim, olha, está ali 2 leões, estão fazendo isso, está vendo como a humanidade pode fazer? Porque tem 2 leões que estão praticando homossexualidade, olha ali, mais 2 pinguins fazendo isso. É como se a moralidade humana pudesse se fundamentar e ser definida pelo reino animal. É uma loucura. Mas o fato é que as pessoas olham para diferentes lugares, a fim de fundamentarem aquilo que defendem. E nós, como crentes, para onde é que a gente olha para fundamentar aquilo que a gente defende? Para onde é que a gente olha? Com o que é que a gente argumenta? Nós não olhamos para a ciência. Nós não olhamos para a sociologia refinada, muito menos para o reino animal. Para fundamentar aquilo que nós defendemos, nós olhamos primeiramente, ainda que não exclusivamente, mas primeiramente, fundamentalmente, para a Bíblia, para a palavra de Deus. É nela que nós fundamentamos aquilo que nós defendemos sobre cada aspecto da vida humana, inclusive a nossa sexualidade. Então, o que a Bíblia diz sobre a nossa sexualidade? Não é uma coisa difícil da gente descobrir. Já no início da Bíblia, abram comigo em Gênesis. Já no início da Bíblia, nós vemos o projeto de Deus, o projeto original de Deus para a sexualidade humana no capítulo 1. Nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, nós lemos que Deus criou os seres humanos em 2 gêneros que são distintos e também complementares. Gênesis capítulo 1, verso 27 ao verso 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Essa estrutura simples e original que Deus deu para a sexualidade humana, um homem e uma mulher, se unindo em uma só carne para povoar a terra, para se multiplicar, para propagar a raça humana. Então é algo simples, um homem e uma mulher se unindo em uma só carne, multiplicando a raça. Então, à luz disso aqui, dessa simplicidade, por que a prática homossexual ela é errada? Porque só existem 2 gêneros no projeto do Criador. 2 gêneros, masculino e feminino. Isso é uma coisa dura para a nossa cultura relativista ouvir. Mas a verdade absoluta da palavra de Deus é que Deus só criou 2 gêneros, não existe um terceiro gênero. Quando você vai criar um perfil numa rede social, eles dão dezenas de opções para você colocar lá. Você é o quê? Aí tem lá uma lista de 10, 15, 50 gêneros para você definir. Mas quando nós olhamos para Gênesis, para a palavra de Deus, para o início, para a estrutura original da sexualidade humana, nós percebemos Deus criando homem e mulher e só. Mas não apenas isso. A homossexualidade ela é errada também porque ela é incapaz de cumprir o mandato da procriação que foi projetado por Deus. O que é que Deus diz àquele casal? Se multipliquem, propaguem a raça, cresçam, povoem a terra, façam isso. Agora, é impossível você cumprir esse mandato da procriação num relacionamento homoafetivo. Coloque 2 homens numa ilha, vá lá 100 anos depois, não tem ninguém. Coloque 2 mulheres numa ilha, vá lá 100 anos depois, não tem ninguém. Não se multiplicaram, não povoaram a ilha, como Deus disse aqui àquele casal. Agora coloque 2 pessoas de sexos diferentes, volte lá 100 anos depois, você encontra uma civilização sendo construída. Porque é o projeto original de Deus. E avançando um pouco mais, venham comigo agora para o capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2, verso 24. O texto diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse foi o primeiro casamento da história humana que serve de padrão normativo para todos os outros. Isso aqui não é só um casamento normal, isso é um casamento normativo. É um casamento que serve de padrão, de regra para todos os outros, que foi definido, não foi por um político, não foi por um pastor, não foi por algum tipo de ser humano super inteligente, um filósofo, um sociólogo, não. Esse foi o matrimônio que foi definido pelo Deus Criador. E como é esse matrimônio? Ele é um matrimônio, um casamento heterossexual e também complementar.
o homem se unindo à sua mulher, heterossexual, complementar, os dois se tornando uma só carne. Como é que foi projetada então a sexualidade humana? Ela foi projetada para distinção, duas pessoas de sexos diferentes. Ela foi projetada para complementaridade, pessoas que se completam, e também para procriação. E não tem como você ter esses três elementos no relacionamento homoafetivo. Não há distinção entre dois homens, não há complementaridade entre duas mulheres, não há procriação entre duas pessoas do mesmo sexo, não há. Então, no padrão original de Deus, nós vemos que a homoafetividade era uma coisa estranha ao projeto dele para a sexualidade humana. Mas outra coisa que nós aprendemos no livro de Gênesis é que o padrão original de Deus para a sexualidade foi rapidamente distorcido, foi rapidamente quebrado. Nós comprovamos esse fato na história de uma cidade que se destacava pela sua perversidade diante do Senhor, a cidade de Sodoma. E nela nós vemos a distorção do projeto original de Deus. Pule mais algumas páginas comigo e venha ao capítulo 13 de Gênesis, onde nós lemos uma descrição da cidade de Sodoma. E vemos a distorção do projeto original de Deus. Gênesis capítulo 13, verso 13 também. Lemos o seguinte: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Percebem isso? O autor não está dizendo apenas que é uma cidade pecadora. Ele está chamando a nossa atenção aqui para o quanto aquela cidade estava destruída pelo pecado. Era uma cidade que estava extremamente destruída e pervertida pelo pecado. Mas o que esse pessoal fazia de tão ruim para receber essa fama? Vamos agora para o capítulo 19, para descobrir isso. Capítulo 19 do livro de Gênesis, nós vamos ler o que havia na cidade de Sodoma de tão ruim que a tornava uma cidade não apenas perversa, mas extremamente perversa diante do Senhor, pecadores contra o Senhor. Gênesis 19, do verso 1 ao 5. Todos nós conhecemos a história bem, eu não preciso nem relembrar o contexto para vocês. Os anjos estão indo lá para salvar Ló por causa da intercessão de Abraão, e o texto relata do verso 1 ao 5, Gênesis 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Os anjos responderam: não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Agora, ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Vocês conseguem ver comigo de um modo claro que a cidade de Sodoma estava afundada em práticas sexuais moralmente pervertidas. Mais especificamente, pela descrição clara da narrativa do nosso texto, estava afundada na homossexualidade. O texto diz que todos os homens de todas as partes da cidade, de norte a sul, de todas as idades, do mais jovem ao mais velho, se reuniram na casa de Ló para terem relações sexuais com aqueles dois anjos em forma humana. E foi por isso que Deus lhe derramou sua ira sobre aquela cidade e causou a destruição literal daquele povo. E é por isso que até hoje as práticas homossexuais são conhecidas como práticas sodomitas, fazendo uma referência ao pecado de Sodoma. Irmãos, quando os liberais eles estão lidando com esse texto, eles tentam mudar totalmente essa narrativa. Existem muitos liberais, como eu citei para vocês no início, pessoas que relativizam a palavra de Deus, que olham para esse texto de Gênesis 19 e dizem que o real problema de Sodoma não foi a homossexualidade. Eles dizem que o real problema de Sodoma foi a falta de hospitalidade. Que o real pecado daquele povo era não saber hospedar direito aqueles dois anjos em forma humana. E eles dizem que por causa dessa falta de hospitalidade, Deus derramou a sua ira sobre aquele povo. Mas o que nós vemos aqui, de uma maneira clara na narrativa, até mesmo na palavra do hebraico original, quando os homens dizem queremos conhecer esses anjos,
Quando nós vamos ao livro de Judas também, que faz referência a esse fato, nós vemos que o pecado que estava causando destruição daquela cidade, e que mais tarde causaria a destruição literal dessa cidade, não era simplesmente a falta de hospitalidade. O pessoal não sabe receber bem. Era a homossexualidade que estava difundida naquele lugar de uma maneira generalizada. E mais tarde na Bíblia, quando nós estamos vendo Deus estruturar a nação de Israel para que ela viva de uma maneira santa, Deus novamente mostra o seu desprazer pelo pecado da homossexualidade. Pulem agora alguns livros e venham comigo a Levítico, capítulo 18, e nós vemos esse desprazer de Deus, essa reprovação de Deus sobre a prática homoafetiva, quando Ele está estruturando a nação de Israel para que ela viva de uma forma santa. Levítico capítulo 18, verso de número 22, Deus diz: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É abominação. Simples, claro e direto. Qual é o significado disso aqui? Esse texto está reafirmando para nós a ética que foi definida lá em Gênesis, o primeiro texto que a gente analisou. O que foi que Deus formou, estruturou, definiu lá em Gênesis? O homem foi criado para a mulher foi criada para o homem. Mais tarde Deus aparece novamente para o povo e diz: olha, o homem não deve se deitar com outro homem, porque isso é abominação. É como se Deus estivesse reafirmando aquilo que Ele estruturou lá em Gênesis. É abominação porque foge do padrão original de Deus para a sexualidade humana. O homem não deve se deitar e se relacionar sexualmente com o outro, e nem a mulher com outra mulher, porque isso foge do padrão original de Deus. O homem não foi criado para o outro homem, para a atividade sexual. O homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem. É por isso que aqui em Levítico Deus está dizendo: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É apenas um eco daquilo que a gente já viu lá em Gênesis. Mas existe uma pergunta interessante que surge nesse ponto: será que isso aqui ainda é relevante para nós? Porque a maior parte dos liberais dizem que a gente não deve levar esse versículo de Levítico a sério, porque o livro de Levítico ele está repleto de ordens estranhas, repleto de ordens que não fazem mais sentido assim para nós. Eles dizem, argumentando sobre isso, que nós não podemos levar o livro de Levítico a sério, porque tem muitas leis lá que são ultrapassadas. O livro diz que a gente não deve cortar o cabelo de tal jeito, o livro diz que a gente não deve usar uma roupa com 2 tecidos, o livro de Levítico diz também que a gente não deve plantar 2 sementes no mesmo solo, o livro de Levítico diz que a gente não pode comer bacon, camarão. Então, por que a gente deve levar esse versículo aqui a sério, sendo que a gente não leva os outros a sério? É isso que os liberais tentam argumentar, dizendo que esse versículo aqui não é mais relevante para nós. Qual é a resposta para isso? A resposta para isso é que Levítico 18 e 22 não fala de leis sanatoriais, não fala de leis cerimoniais também. É verdade que a moda, o cardápio, a agricultura e até mesmo as cerimônias e os rituais do povo judeu não são mais observados na nova aliança. Isso é verdade. Mas a ética sexual do povo judeu, ela continua sendo sim observada na nova aliança. Inclusive a ética que nós encontramos aqui em Levítico. Por exemplo, está escrito em Levítico que um homem não pode fazer sexo com um animal. Está escrito em Levítico que um homem não pode fazer sexo com a mulher do seu próximo. Está escrito em Levítico que o homem não pode fazer sexo com a sua própria filha. Está escrito em Levítico que o homem não pode fazer sexo com outro homem. Aí a pergunta que surge é essa: é só para o povo judeu daquela época ou é para todo mundo? Essa ética sexual, é só para eles ou é para todo mundo? Para todo mundo. Por fazer parte da lei moral de Deus, é uma coisa que abrange todas as épocas e todas as pessoas. Essa ética que nós encontramos aqui em Levítico 18 e 22 não é uma coisa que caiu de paraquedas na Bíblia, não. Essa ética que nós encontramos aqui é uma ética que foi definida em Gênesis, reafirmada em Levítico e que é também concretizada no Novo Testamento. Mesmo nós que estamos vivendo a nova aliança. Caminhando um pouco mais nas Escrituras, irmãos, nós chegamos ao livro de Romanos. Vamos agora abrir a palavra em Romanos, onde nós vemos a perspectiva teológica de Paulo da homossexualidade. É basicamente o texto mais profundo que a gente tem na Bíblia sobre essa questão, que resume todos os outros. Romanos capítulo 1, do verso 21 ao 27,
É o texto que eu quero ler com vocês. Romanos 1, do 21 ao 27, diz a palavra: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Em linhas gerais, o que o apóstolo Paulo está descrevendo para nós aqui, numa visão macro, numa visão panorâmica, é os efeitos do pecado, os efeitos da queda na criação. O que aconteceu quando o pecado ele entrou no mundo? Paulo vai destacar basicamente duas coisas aqui, duas mudanças, uma mudança vertical e uma mudança horizontal. A mudança vertical aconteceu quando a humanidade trocou Deus pelas coisas criadas. Quando a humanidade trocou a verdade de Deus pela mentira. Quando o homem abandonou o Criador para se apegar de uma maneira idólatra com a criação. Amando mais as coisas criadas do que o Deus Criador. Amando mais o dinheiro, o poder e as coisas materiais do que a glória do infinito e eterno Deus. Essa foi a mudança vertical que estragou com a humanidade. O homem trocou Deus pela criação. A segunda mudança, a mudança horizontal, aconteceu quando o homem trocou as relações naturais por relações sexuais que são contrárias à natureza. Em outras palavras, quando o homem abraçou a homossexualidade, quando o homem abraçou a homoafetividade. E Paulo descreve essas relações sexuais antinaturais de várias formas no texto, nenhuma delas positiva. Ele diz que é impureza sexual, desejos pecaminosos, degradação humana, paixões vergonhosas, atos indecentes, perversões. Notem que em nenhum lugar o apóstolo Paulo elogia, ou exalta, ou neutraliza as ações homossexuais. Em nenhum lugar ele faz isso aqui nesse texto. Pelo contrário, ele destaca esse tipo de comportamento como uma consequência da queda, como uma consequência do estrago que o pecado trouxe à criação, que fez com que os seres humanos usassem o sexo de uma forma estranha ao projeto original de Deus. E novamente, a ala liberal tenta revisar, eles são conhecidos até como os revisionistas. Tem os tradicionais, somos nós, e tem os revisionistas, que são justamente os liberais que tentam revisar a interpretação tradicional da igreja, tentando justificar a prática homossexual. E a ala liberal, ela tenta revisar esse texto de Paulo aqui e amenizar o sentido dessa passagem, dizendo que a homossexualidade que é mencionada por Paulo não é a que nós vemos nos dias de hoje. Eles dizem que não era uma homossexualidade comprometida, uma homossexualidade civilizada, uma homossexualidade organizada, por isso é que ele reprova. Eles dizem, irmãos, que Paulo ele não estava criticando aqui a homossexualidade, ele estava criticando o abuso, o exagero da homossexualidade. Ele diz que a homossexualidade que é criticada aqui é aquela que acontecia entre o patrão e o escravo, onde o patrão abusava sexualmente do escravo, ou então aquela homossexualidade que acontecia entre o homem e o menino, entre o homem e a criança. E os liberais tentam dizer que é só esse tipo de homossexualidade que Paulo está criticando. Aí eles dizem que se Paulo ele viesse, por exemplo, ao século 21 e conhecesse a homossexualidade nos termos organizados e civilizados que ela existe hoje, com certeza Paulo não iria criticar. É isso que eles argumentam. Mas nós sabemos, irmãos, de um modo claro, que a palavra de Deus, ela não critica só certos tipos de homossexualidade,
Não é como se a Bíblia dissesse, olha, tem esse tipo de homossexualidade que é certa, mas tem esse aqui que é errado, não pode. Tem um tipo que é certo e tem outro que é errado. A palavra de Deus não faz isso. A palavra de Deus reprova todo tipo de homossexualidade, e ela faz isso porque a homossexualidade, um homem se relacionando com outro homem, uma mulher com outra mulher, pessoas do mesmo sexo se relacionando, a homossexualidade por si só é uma mudança radical nas estruturas criacionais que Deus definiu para o sexo. É por isso que ela não é aprovada em nenhuma circunstância. Então, para resumir isso tudo, de capa a capa, a Bíblia está dizendo em uma só voz que a homossexualidade é uma coisa estranha ao projeto original de que Deus definiu para a nossa sexualidade como seres humanos. Deus projetou a nossa sexualidade para ser exercida entre homem e mulher e só. Mas existe outro ponto, irmãos, que eu desejo abordar com vocês nesse assunto, e isso num aspecto mais pastoral. Como igreja, nós temos um papel duplo nesse cenário de relativismo sexual. Um papel duplo. Primeiro, nós precisamos sim denunciar a prática homossexual como uma coisa contrária à vontade de Deus, porque a Bíblia diz isso de uma maneira clara. A gente já estudou bastante sobre isso. Mas em segundo lugar, nós temos que entender também que como igreja, nós devemos cuidar das pessoas que sofrem com dilemas homossexuais. Nós devemos amar essas pessoas, conduzir essas pessoas aos pés de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia não fala apenas que a homossexualidade é um pecado. A Bíblia fala também que existe solução para a prática homossexual. Existe solução. Irmãos, não são poucas as pessoas que sofrem com esse tipo de crise de identidade sexual, que estão desorientadas, que estão confusas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Pessoas que muitas vezes estão em nossas igrejas e que não têm com quem conversar sobre esse assunto, apesar de estarem sofrendo por dentro. Porque, infelizmente, a igreja tem se mostrado muito despreparada sobre essa temática. Alguns vão abordar a homossexualidade achando que é demônio, no meio até de pombagira, dizendo que você deve encontrar um homossexual, colocar a mão na cabeça e expulsar, porque tudo ali é demônio. Outros, uma outra abordagem errada é aquele tipo de pessoa que acha que o pecado homossexual ele é incurável, é mais incurável do que todos os outros, como se não tivesse solução, como se não tivesse jeito. Outras pessoas acham que é uma atitude errada, que tem de ser resolvida com a violência física. São inúmeras as abordagens erradas que as pessoas têm para lidar com esse tema. Mas e a palavra de Deus? O que ela tem a dizer sobre isso? Para aquelas pessoas que estão querendo seguir Jesus e enfrentando essa crise de identidade, a Bíblia oferece duas soluções. Primeiro, o poder do Evangelho. O poder das boas novas de que Jesus Cristo veio até essa terra, viveu perfeitamente, morreu em nosso lugar, ressuscitou o terceiro dia, intercede por nós a destra de Deus. É o poder desse Evangelho que é a solução para aquela pessoa que enfrenta dilemas em sua sexualidade. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive daquelas pessoas que enfrentam dilemas na sua sexualidade. O heterossexual precisa do Evangelho, o homossexual precisa mais do Evangelho? Precisa do mesmo jeito. Aquela pessoa que sofre com dilemas homossexuais, ela não precisa de um Evangelho mais forte, de um Evangelho mais poderoso, ela precisa do mesmo Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso é uma verdade tão antiga, que já na igreja primitiva nós encontramos relatos de pessoas que sofriam com dilema na sua sexualidade e que foram transformadas pelo Evangelho. Na igreja primitiva, pessoas que tiveram no passado uma vida homossexualmente ativa, mas que foram transformadas pelo Evangelho de Jesus. E o último texto que eu pretendo analisar com vocês é em 1 Coríntios, onde nós vemos esse relato da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao 11. 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 11, nós vemos um testemunho da graça de Deus, que mostra a salvação de Deus para pessoas que sofrem com atração por outras pessoas do mesmo sexo. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Preste atenção, assim foram alguns de vocês.
mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo assim, aqui? Ele está olhando para aquela igreja e dizendo, olha, eu sei que algumas pessoas aí viviam uma vida de homossexualidade ativa, mas vocês foram transformados, vocês foram mudados, vocês foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, vocês receberam o Espírito Santo de Deus para provocar uma nova identidade em sua história. Então, qual é a solução de Deus para aquelas pessoas que sofrem com o dilema da homossexualidade? É o poder do Evangelho. Segundo, a compaixão da igreja. A compaixão da igreja. A mesma Bíblia que diz que a homossexualidade é errada, diz também que devemos amar o próximo. E nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Tem muitas igrejas que separam. Tem muitas igrejas que têm uma facilidade enorme de viver entre extremos. De um lado, você encontra aquele tipo de igreja que se apega demais à verdade e se esquece do amor. Igrejas violentas, igrejas sem amor, que acham que o pecado homossexual é pior do que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que tem muita verdade e pouco amor. Do outro lado, você encontra o outro extremo, que é aquele tipo de igreja que tem amor demais e pouca verdade. É aquele tipo de igreja onde a prática homossexual não é nem mesmo pecado, que até mesmo ordena pessoas ao ministério que estão vivendo uma vida ativa na homossexualidade. Então você encontra esses dois extremos. De um lado, aquela igreja que tem a verdade, mas não tem amor. Do outro lado, aquela igreja que tem amor demais, mas não se importa com a verdade de Deus. Qual é o nosso desafio? É ter equilíbrio. É ter equilíbrio. É viver no meio desses dois extremos e entender que nós precisamos da verdade, mas precisamos também do amor. Nós precisamos sim reprovar a homoafetividade, mas nós precisamos também cuidar daquelas pessoas que sofrem com esse tipo de dilema. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós temos uma sexualidade quebrada. Todos nós temos pecados sexuais. Eu sou heterossexual. Eu tenho pecados sexuais na minha conta, que Cristo quitou, graças a Deus. Assim como o homossexual, ele tem pecados sexuais na conta dele. Todos nós somos quebrados em nossa sexualidade e todos nós precisamos desesperadamente do poder do Evangelho. Todos nós temos esses desejos no nosso coração que nós precisamos reprimir para não entrarmos na contramão da vontade de Deus. Então nós não olhamos os homossexuais de cima para baixo como se fossem subcriaturas, nós não fazemos isso. Nós amamos, porque a mesma Bíblia que diz que a homossexualidade é pecado, diz também, ame o próximo, e faça isso da mesma maneira que você ama a si mesmo. Então, assim como os pecadores heterossexuais, os pecadores homossexuais precisam de graça, de atenção, de pastoreio, para que encontrem Jesus e tenham suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. E que Deus nos ajude nessa obra, irmãos. Eu termino dizendo que esse é o completo conselho de Deus sobre a homoafetividade. Ela é errada, é sim. É uma fuga do projeto original de Deus para a nossa sexualidade. Mas a Bíblia diz também que as pessoas que praticam ela precisam do poder do Evangelho e da compaixão da igreja, para que elas sejam encaminhadas aos pés do Senhor Jesus Cristo e tenham uma nova identidade através do Evangelho. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.